Olá, como vão? Espero sinceramente que quando você puder assistir esse vídeo, você esteja com uma consciência bastante nítida do tempo que vai passando. Não como uma ameaça, não como um saudosismo, não como algo ruim, mas como uma consciência de que o tempo que vai passando é o tempo que vai nos alimentando na esperança de que o novo sempre vem. Aquilo que foi dá lugar àquilo que chega, aquilo que vem, e às vezes com uma surpresa muito boa, esperada, guardada, querida, às vezes com algo que pode tirar a nossa paz ou tirar a nossa consciência, nosso sossego, né, de consciência, mas tudo é graça quando a gente olha com os olhos da gratidão, desse coração imenso que vai identificando nas coisas um pouco de si, um pouco da criação, um pouco do universo, um pouco do próprio Deus. Hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto bastante polêmico, mas antes eu queria pedir desculpas. Você vai perceber que tem muito barulho em volta. É porque nós estamos com algumas atividades aqui na paróquia e eu não tenho muito onde gravar o vídeo de hoje. Então eu estou muito próximo da rua, tem um pessoal trabalhando também aqui no terreno da frente, e sem contar que vocês vão ouvir algumas vozes lá no fundo, que é o pessoal do encontro de casais que estão fazendo as atividades do encontro. Mas é o que dá para fazer, espero que você entenda e que você releve esses limites. Mas eu queria chamar a atenção de vocês hoje para um tema que é mais urgente e que merece toda a nossa reflexão. Eu não quero usar o tema nem para causar polêmica, nem para agredir um lado ou outro. Eu quero refletir sobre o cenário onde esse tema se insere. Vocês têm ouvido desde o dia 7 de outubro os acontecimentos terríveis que acontecem no Oriente Médio, de modo especial na Palestina, onde o grupo Hamas, que é um grupo terrorista de origem muçulmana, atacou e feriu, matou muita gente dentro de uma festa e em algumas excursões por terra dentro do Estado de Israel. E em resposta, Israel começou uma ofensiva contra o grupo Hamas dentro do território de Gaza, que é o território ocupado pelos palestinos que tem sobre ingerência o grupo Hamas. Mas o que eu queria chamar a atenção, primeiro, é a complexidade desse tema, porque não se trata simplesmente de dizer quem está certo ou quem está errado, e não se trata simplesmente de dizer esse tem razão e aquele não tem, ou portanto esse ataque é justificável e aquele outro não é. Não se trata de fazer isso, porque isso seria fazer a tentativa de diminuir a importância dos acontecimentos. Não é esse o objetivo do vídeo. Mas o que eu queria chamar a atenção é a quantidade de pessoas que transformou este evento numa espécie de disputa de campeonato. Como se a gente tivesse que torcer para um lado ou para o outro. E como se existisse um lado certo para ficar. E aí a gente começa a perceber, primeiro, um desconhecimento total da história, porque muitos de nós recebemos informações muito limitadas sobre a origem do Estado de Israel, o conflito com os palestinos, essa coisa chamada terrorismo. A gente só tem uma informação filtrada pela imprensa, lembrando que a imprensa nem sempre cumpre o seu papel de olhar para todos os ângulos. Normalmente ela faz um papel mais espalhafatoso e que esteja de acordo com aquele grupo que é o proprietário da rede ou o proprietário do veículo de comunicação. Então, primeira coisa é a desinformação. É como se a gente estivesse falando como se fôssemos expert em história do Oriente Médio. E não somos. Mas a segunda coisa que me chama a atenção é esse comportamento quase que instintivo
da gente já tomar uma posição e dizer que esse lado está certo e aquele lado está errado, de uma hora para outra, e a gente fazer isso com a maior disfarçatez do mundo, desconsiderando a argumentação do oponente, desconsiderando o direito do oponente, e o que é pior, a gente transforma a coisa simplesmente numa justificativa pela guerra. E para ver isso, e para provar isso, basta você ver quantas autoridades no mundo estão falando sobre a paz no Oriente Médio. A grande maioria está falando sobre a guerra, porque ilude-se, e a gente se deixa iludir pelo fato de que uma posição bélica, militar, uma posição de destruição, tem muito mais a ver com direitos do que a busca pela paz. E é interessante porque é algo tão vital para muitos de nós que as pessoas se enganam e querem enganar os outros com essa posição. Se você pega a argumentação dos governos, você percebe nitidamente a quantidade de baboseira que é falada em nome da guerra. Pouquíssimos estão falando em nome da paz. Pouquíssimos estão tentando encontrar soluções para a paz. A grande maioria querem uma justificativa e uma argumentação pró-guerra e, portanto, quando você tem uma guerra, você não tem só a agressão violenta naquele lugar. Você tem uma série de perdas, porque são vidas humanas, são pessoas que estão trabalhando naquele lugar, são pessoas que não têm, nem sempre têm comprometimento com facções ou com milícias ou com grupos terroristas, mas você também está falando sobre uma outra questão. Você está falando que à medida em que a guerra se aprofunda e a guerra ela se torna indefinida, portanto ela se estende por muito tempo, você tem que ter produção de arma, você tem que ter produção de munição, você tem que ter venda, comércio, você tem que ter contrabando, você tem que ter grupos que apoiam isso, que apoiam aquilo, você tem que ter bravatas dos outros oponentes que entram nas guerras para tentar delimitar qual é o alcance do seu poder. E por trás da guerra Israel e grupo Hamas, você não tem somente aqueles dois povos guerreando. Lembrando que o Hamas não representa toda a Palestina. O Hamas é um grupo terrorista palestino, mas não representa todos os palestinos. Então você não tem uma guerra entre palestinos e Israel, você tem uma guerra entre o Hamas e Israel. E, portanto, você tem um monte de gente morrendo e um monte de gente se beneficiando com essa guerra. Assim como tem um monte de gente se beneficiando com a guerra Ucrânia e Rússia. Assim como tem muita gente se beneficiando com a guerra do tráfico no Rio de Janeiro. Assim como tem muita gente se beneficiando com a guerra na Cracolândia. Assim como tem muita gente se beneficiando com a fome, com a miséria, com a desgraça. Porque, na verdade, a gente está vivendo um dilaceramento do tecido social. O que isso quer dizer? A gente já não tem mais valores que permaneçam, a gente já não tem mais convicções que perdurem. Parece que a gente se cansou tanto com a coisa que ficar do lado do mais forte parece uma atitude mais sensata. Ficar do lado do mais forte parece ser uma atitude mais sábia. Ficar do lado do mais forte, ou parece que a gente está sendo mais protegido, o que é uma grande ilusão. E por trás disso, vidas se perdem, e por trás disso, populações são encurraladas no meio dessa violência toda. E por trás disso, tem muita gente ganhando dinheiro. E tem muita gente torcendo para que as coisas só piorem. Porque por trás dessa piora, aparentemente, você tem um caos que traz benefício para determinados grupos. O problema é que essa lógica toda que a gente chama de sistema, essa lógica toda também se reflete naquilo que é o microcosmo do mundo, que é o nosso universo. Assim como a gente se posiciona sobre a briga do vizinho, assim como a gente se posiciona sobre os problemas sociais que a gente vive na nossa cidade, assim como a gente se posiciona
tudo vai sendo apenas uma tentativa de se fortalecer o mais forte. Porque ao se fortalecer o mais forte, aparentemente a gente fica protegido e aparentemente a gente não sofre as demandas e as dificuldades que a vida possa nos trazer. Como eu disse, é uma ilusão. E como eu disse, é uma grande falácia imaginar que o mundo vai encontrar a paz através da guerra. É uma grande falácia. A guerra só existe por dois motivos. Primeiro, por causa dessa visão bélica que foi criada lá atrás e que é necessário que um povo se sobreponha a outro povo, e isso vem só aumentando, isso só vem ganhando proporções gigantescas e vai ignorando o direito dos povos, ignorando o direito das pessoas, ignorando o direito dos territórios, ignorando o direito à vida. Mas também tem uma questão que é a indústria bélica. Não se iludam, não estamos falando de pouco dinheiro, não estamos falando de uma coisa corriqueira. São bilhões de dólares investidos numa guerra, são bilhões de dólares correndo de um lado para o outro, são bilhões de dólares comprando a vida de pessoas inocentes. E se é absurdo você pensar a guerra quando você olha de um lado contra o outro, dê um passo atrás e olhe a desgraça dos dois lados. Não é à toa que a guerra entre Israel e o Hamas é uma guerra que exige posicionamento. O mundo inteiro está se posicionando. Agora mesmo foi aprovada uma moção de cessar-fogo na ONU, o que parece que Israel vai ignorar, porque ele está apoiado pelo governo dos Estados Unidos, e isso parece que vai causar um grande transtorno. Não é à toa que no mundo inteiro, palestinos e simpatizantes da causa palestina estão ocupando as ruas das grandes cidades. Não é à toa que em muitos lugares judeus estão se manifestando contra a guerra, porque de algum modo essa guerra é uma repetição de proporções muito incalculáveis daquilo que já foi a Segunda Guerra Mundial, daquilo que já foi o Holocausto, e a gente não consegue prever nem onde vai chegar e não consegue prever as consequências disso tudo. Pensando nisso, a gente está falando de uma cultura de paz. Hoje falta no mundo essa cultura de paz. A gente pensa em resolver as coisas tudo pela guerra, e a gente encontra na guerra a motivação para fazer as mais diferentes coisas, justificando-se de que isso vai trazer algum tipo de conforto, de segurança ou algum tipo de vitória. Tem que ser dito com todas as letras: a guerra nunca trará vitória para ninguém, nem para aquele que vence, porque aquele que vence vai ter que conviver com a tristeza, com a dor de ter esmagado, destruído uma população inteira, como é o caso do que está acontecendo com os palestinos. E se a gente não tem essa visão e fica apenas nessa torcida, como se fosse um jogo de futebol entre Israel e os palestinos, a gente acaba ignorando a quantidade de sofrimento, de dor, a quantidade de medo e de abusos que estão envolvidos nessa situação toda. Dá a impressão que é só alguns tiros, algumas casas destruídas e algumas mães chorando. Não é. E se você acha que o que eu estou falando não faz sentido, olha uma compilação que está circulando nas redes sociais de alguns youtubers, tiktokers israelenses, jovens, fazendo sátira sobre o sofrimento palestino. Olhem o que está sendo divulgado. Observem como que aquilo tem um grau de sadismo, um prazer muito grande de ver o sofrimento dos palestinos. E observe a quantidade de coisa que está envolvida nisso tudo. A guerra, ela pode acabar daqui a pouco, mas as consequências da guerra vai perdurar por muitos e muitos anos. E essa consequência destrói o tecido social, impede a convivência entre os povos e determina que os mais fortes devem se sobrepor aos mais fracos. O que é uma pena, porque nós estamos falando de uma terra de Deus que deveria ser terra de irmãos.
Um abraço, fiquem bem, rezemos pela paz e coloquemo-nos ao lado da paz e não de um lado ou de outro. Mas que a paz seja uma construção sólida, profunda, verdadeira. Mas os direitos sejam respeitados, as conquistas sejam proclamadas, sem precisar haver o derramamento de sangue ou o extermínio de uma população. Fiquem bem, até a próxima.